Quero te convidar para abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 13. Tá tão gostoso o louvor, né? Podia ter mais um pouco, né? Mas vai ter mais. Depois eles voltam. 1 Coríntios, capítulo 13. A gente quer conversar sobre o amor aqui nesse mês. Nosso tema é o amor está no ar, né? Inspirado aí pelo Dia dos Namorados amanhã e logicamente pensando no amor e nas diversas dimensões dele. E a gente então quer olhar para talvez o texto bíblico sobre o amor assim mais inspirador, mais marcante, né? Que virou música, esse texto do apóstolo Paulo que é lindo demais, é dos textos mais belos da Bíblia. Capítulo 13 de 1 Coríntios. O texto bíblico diz assim, versículo 1. 1 Coríntios 13, 1 diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como um sino que ressoa, ou como um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia, saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo, e entregue meu corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura os seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte conhecemos, em parte profetizamos. Quando porém vier aquele que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho. Mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então o conhecerei plenamente, da mesma forma com que sou plenamente conhecido. Assim, permanece agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Vamos curvar nossa cabeça? Deus, que o Senhor fale conosco. Teu Espírito Santo é muito bem-vindo entre nós e é aquele que habita em nós. E que a gente ouça o que o Senhor tem para nós nessa manhã, no nome de Jesus. Amém. Deus é amor. E nós viemos de um Deus que é amor. Nós somos a imagem e semelhança dele. Portanto, nós somos criados para amar e para sermos amados. Essa é a condição humana. A necessidade de ser amado e a necessidade de amar. E qualquer coisa fora disso é uma deturpação. Qualquer coisa fora disso consiste fora daquilo que Deus tem para nós. Porque aquilo que Deus tem para nós é que nós amemos e que nós sejamos amados. E nisso consiste inclusive a realização da vida e a possibilidade de desenvolvermos as nossas potencialidades. Por exemplo, essa coisa de ser pai, né? Eu fico cheio de exemplo com essa coisa de ser pai, porque isso mexe com a gente.
E aí, olhando e pesquisando e lendo sobre paternidade, a gente descobre que um bebezinho, por mais que ele tenha aquela necessidade básica de cuidado, comida, trocar a fralda e tal, se ele não tiver afeto, ele não se desenvolve plenamente. É impressionante isso. Houveram pesquisas que mostraram isso, que só o cuidado básico, esse bebê, ele está aqui, ele está sem família, ele foi abandonado, então a gente vai aqui no hospital cuidar das necessidades básicas dele. Então a gente vai dar a fórmula, a melhor possível, vai trocar a fralda na hora certa, vai passar a pomadinha no bumbum e vamos cuidar dele dessa forma. Se ele não tiver amor, ele não vai ter pleno desenvolvimento. Ele vai ficar para trás diante do desenvolvimento daquela criança que tem os cuidados e tem amor. É impressionante como o amor é capaz de nos transformar e é capaz de desenvolver em nós potencialidades extraordinárias, mas que muitas vezes elas estão encobertas e guardadas por falta de amor. O Rafael citou um texto belo aqui de João, quando ele diz que o amor lança fora todo medo. Sim, uma pessoa que não foi amada, ela é medrosa, ela é insegura, ela tem medo de tudo e de todos, porque se tudo e todos não manifestaram amor para com ela, em quem ela vai confiar? Que tipo de confiança ela vai ter? Que tipo de coragem ela vai ter? Se ela foi criada e se desenvolveu sem amor? Quase que nenhuma. Um bichinho é assim. Pensa num bicho de estimação, cuidado na base do xingo, do tapa, necessariamente ele será agressivo. Por outro lado, um bichinho, um animalzinho, por feroz que seja, pensando num pet, né? O pitbull, o rottweiler, essas raças bravas, criados com amor, normalmente eles se tornam dóceis, ainda que tenha um certo instinto raivoso por dentro. É impressionante, porque o amor, ele é de fato transformador, e ele desenvolve em nós potências que talvez a gente nem sabe que a gente tinha, mas que a gente se percebeu amando e sendo amado. E como é vazio, e como é um buraco gigante, uma pessoa que cresce e que se desenvolve sem amor. Ela cresce com medo, ela cresce muitas vezes partindo para a violência, como até uma certa forma de autodefesa. Ela cresce cognitivamente, normalmente ela não desenvolve bem, por conta desse desamor com o qual ela sofre. Então o amor, ele é transformador, e nós nascemos, somos criados por Deus para amar e sermos amados. Só que nem sempre isso acontece, infelizmente, e isso vai formando alguns buracos na nossa história, né? Por isso que os abandonos na infância, as manifestações não amorosas, ou mesmo de desamor, marcam tanto. E depois a gente demora uma longa estrada para se recuperar muitas vezes. E especialmente se recuperar diante de frustrações daquelas pessoas das quais a gente esperava amor, e de repente não houve aquele amor, né? Pai, mãe, por exemplo, a gente espera o amor, e é natural e esperado que esse amor aconteça. Quando ele não acontece, a gente fica horrorizado, a gente se assusta. Como assim o pai não ama? Como assim a mãe não ama? Como assim faz isso? Isso se torna um horror. E é de fato um horror, porque a concepção natural, como que uma lei, um instinto natural, é para o amor, e não para o desamor, não para qualquer outro sentimento que não seja baseado no amor.
Esses somos nós. Esses somos nós. Agora, é lógico que nem sempre a gente é plenamente suprido no amor. O Gary Chapman tem uma expressão do tanque. E ele usa a expressão do tanque como quem fala de um tanque de combustível de um carro, né? E ele fala que a falta do amor é como a falta do combustível para essa vida e para essa relação. E esse combustível, ele precisa ser abastecido e reabastecido. Sim, porque o dia a dia desgasta o amor. O dia a dia, de alguma forma, desgasta as relações. O dia a dia, o cotidiano, a correria, de fato faz com que o tanque emocional, o tanque do amor, se esvazie. E a gente precisa estar, então, afirmando e reafirmando esse amor, reabastecendo esse tanque. E isso para as várias faces do amor, tá? É por isso que hoje se descobriu e se fala tanto nessa coisa da manifestação do afeto, do abraço, do beijo, das palavras, de movimentos que de alguma forma abasteçam esse tanque do amor. O Gary Chapman vai dizer, inclusive, que nós temos linguagens do amor diferentes. Aliás, a grande tese dele é essa, que não basta qualquer combustível, é como se a gente não andasse com o mesmo combustível, não serve para todo mundo. Tem que ser ou gasolina, ou etanol, ou diesel, varia. E o Gary Chapman vai dizer que o nosso jeito de ser amado varia. Há uma linguagem específica que nos toca, que nos abastece. E que essa linguagem, para mim, pode ser muito diferente para você. E que então, o amor e ser amado consiste na compreensão dessa linguagem e na recepção do amor, preferencialmente nessa linguagem. Eu não acho que o Gary Chapman deu conta de todas as linguagens do amor. Mas a forma como ele propõe as 5, me parece que cobre boa parte das pessoas e da vida, de certa forma. E quais são as 5 que ele propõe? Ele diz que algumas pessoas se sentem amadas, por exemplo, com tempo de qualidade. Eu digo essa primeira porque essa é a linguagem do amor da crise, então eu não esqueço. Embora nem sempre pratico como deveria, mas não esqueço. Tempo de qualidade. E é interessante porque no início da relação, eu sempre fui um cara, né? Pastor, um monte de gente, um cara de galera. Na época que a gente conheceu, grupo de jovens, né? Sair com todo mundo, viagem missionária, um monte de gente o tempo todo. Éramos de uma igreja grande. E aí então, ela falava, a gente não ficou junto hoje, no final de semana, ou a gente não ficou junto nesse final de semana. E eu falo, lógico que a gente ficou, a gente serviu nos jovens o sábado todo, a gente foi no culto de manhã domingo, a gente foi no culto, almoçou junto, foi no culto à noite, ainda saiu com a galera para a padaria depois do culto. Ela falou, não ficamos juntos nós dois. A gente ficou com 30 pessoas, com 40. E aí quando eu li o Gary Chapman, eu falei assim, então o tempo de qualidade é esse tempo exclusivo. É esse tempo focado. Inclusive, o tempo de qualidade é tempo preferencialmente sem celular. É de fato aquele tempo exclusivo que a gente vai assistir o nosso filme, vai assistir a nossa série, vai dar aquele rolê, vai no restaurante preferido, mas vamos nós para esse tempo de qualidade. Depois do filho, ficou muito mais difícil. Porque o tempo de qualidade foi quase todo para o Estevão. Mas a gente está tentando se ajustar, negociar e reencaixar essa preciosidade do tempo de qualidade. Mas quando eu entendi isso lá atrás, foi muito importante. Quando eu comecei a separar na minha agenda dos vários compromissos, eu tenho lá na agenda, Cris. Está marcado na agenda e está compartilhado com ela. E ela tem acesso à minha agenda, então ela sabe tudo que tem lá e tal. O nosso Google é compartilhado. E aí ela se sente amada, porque está lá um tempo, e aquele tempo é só nosso. E ela fica muito chateada quando esse tempo está prometido e não acontece. Né? Entra algum compromisso,
ou eu mesmo me distraio com alguma outra coisa, e aí o celular é o nosso inimigo número 1 da distração. Esse é um jeito. Outra forma da gente se sentir amado é atos de serviço, Gary Chapman diz. É quando você se sente amado quando alguém te serve de alguma forma. Essa é a minha linguagem principal do amor. Então, para mim, é muito importante sentir que as pessoas estão fazendo algo por mim, algo prático por mim. E isso faz com que eu me sinta amado. Isso faz com que eu me sinta, encha o meu tanque do amor, em vários aspectos, por exemplo. Eu acho que isso tem muito a ver com a minha mãe. A minha mãe é muito uma pessoa de servir e de serviço. Então, eu acho que ela me criou dessa forma e eu sempre me senti muito amado por ela, com esse jeito dela. E me sinto amado assim em várias relações. Então, por exemplo, como é que eu sei que eu me sinto amado, inclusive aqui na igreja ou pela igreja? Quando as pessoas chegam cedo, quando as pessoas estão trabalhando, estão envolvidas, estão servindo, isso me dá uma sensação de amor. Fala, caramba, eu sou amado, essa igreja é amada, nós somos amáveis porque há uma comunidade de serviço aqui. E isso me toca muito. É inclusive a minha tendência de amar as pessoas é também pelo caminho do serviço. É um jeito de traduzir o amor, atos de serviço. Um outro jeito são os toques físicos. Esse não é muito da Cris, talvez seja o último na lista dela. Mas o toque físico, aquela pessoa que se sente amada com um beijo, com um abraço, com um aperto de mão, essa troca de afetos, né? É uma linguagem de amor. Alguém se chateia, poxa, você não me abraçou hoje, né? E isso vira uma chateação de repente. Você não me abraçou à noite na hora de dormir, você só virou para o seu lado e dormiu. E isso para algumas pessoas é uma grande chateação, porque ela precisa do toque, né? Nós brasileiros somos muito desse toque, né? Somos muito desse abraço, dessa coisa. Há culturas europeias, culturas orientais que não se abraçam, né? Esses dias eu estava ouvindo um oriental, um japonês, dizendo, não, no Japão só se abraça criança. Quando a criança está chegando já na adolescência, está crescendo, já não tem mais abraço. Entre adultos não tem abraço. O cumprimento é muito formal, é muito respeitoso, mas é muito frio nesse aspecto. Cultura. E algumas culturas são mais calorosas do abraço. A gente é muito do abraço, né? E algumas pessoas mais ainda se sentem amadas assim. Outras pessoas ainda se sentem amadas com palavras de afirmação. Para outras pessoas, ela só é amada se você dizer para ela que você a ama. E você tem que dizer isso muitas vezes, de muitas formas. E não só isso, não só dizer que ama, mas dizer que está bonito, dizer que é bacana, dizer que é inteligente, elogiar de várias formas. E isso para a pessoa é um jeito dela se sentir amada. Eu gosto muito de pensar a palavra de afirmação, inclusive de Deus para com Jesus. Eu acho isso muito legal quando Jesus é batizado no Jordão e a voz brada do céu dizendo, este aí é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. É interessante isso, porque Jesus sabia que era o filho amado de Deus, mas como foi importante Deus dizendo, não, a linguagem dele é palavra de afirmação, deixa eu afirmar isso publicamente para o mundo todo ouvir, este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Como é importante essa afirmação. E quando o diabo foi tentar Jesus, ele questionou isso, né? Se tu és de fato o filho de Deus, então transforma essa pedra em pão. Não, se tu és de fato o filho de Deus, te joga aqui de cima desse pináculo. Se tu és de fato o filho de Deus. Mas a voz anterior a essa tentação dizia e afirmava exatamente isso. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Então, como é importante a palavra de afirmação para si, para os outros, como é preciosa e como é destruidora, né? A palavra dura, principalmente se ela for pública, né? Se ela causar em nós algum tipo de vexame, se ela causar em nós algum tipo de incômodo. Então, como as palavras têm esse poder, né? Tiago vai dizer que quem domina a palavra, domina a língua, domina o corpo todo, né? Porque com a palavra a gente constrói, abençoa, ama,
e com a palavra de repente a gente fere também. Como é importante isso, né? E como as pessoas se ferem hoje, né? Não é tanto com palavra, mas muitas vezes com textos, né? As redes sociais estão cheias disso, e como isso geram feridas graves nas pessoas, que às vezes nem é tão intencional assim, mas foi. E quando vê, já feriu alguém do lado de lá, e consertar isso dá um tanto de trabalho. E para algumas pessoas nem sempre se conserta. Palavras de afirmação. Importante afirmar, reafirmar certos compromissos, certa linguagem do amor para alguns. E por fim, a última linguagem do amor é presente. Há pessoas que se sentem amadas quando elas são presenteadas. E aí, vale inclusive o gesto, mais do que o valor da coisa em si. É lógico que a coisa em si é legal, né? Eu ganhei um relógio bacana da igreja, e estou curtindo muito. E eu sei que é uma coisa bastante cara, inclusive. Mas a pessoa que tem essa linguagem do presente, como um gesto de ser amado, às vezes o gesto de levar um bombonzinho, já é o presente, no sentido do movimento de que eu sou importante para você a ponto de você se lembrar de mim e trazer algo para mim. Eu sou importante para você a ponto de você ir lá, pensar em mim, comprar, ver e trazer. Então, esse gesto, esse movimento, para quem tem essa linguagem do amor no presente, faz com que a pessoa se sinta amada. Poxa, eu sou amado. Falando, mas é um negócio muito simples, é um chocolatinho. Sim, mas a pessoa foi lá, comprou, fez esse movimento, lembrou, e isso me fez sentir amado. Então perceba que nós temos linguagens diferentes de amor, segundo Gary Chapman, e eu acho que faz muito sentido isso. E como é importante a gente então se conhecer a si mesmo, a linguagem com que nós nos sentimos mais amados. E lógico que tudo isso é bom, né? Tudo isso é bom. É bom toque físico, é bom palavra de afirmação, é bom tempo de qualidade, é bom receber presente. Tudo isso é bom. Mas é bom ser servido. Mas a verdade é que cada um de nós, uma coisa dessa pega mais forte. Uma coisa dessa se torna mais importante. E nos abastece mais. Ao passo que quando isso não acontece, a gente se sente vazio no nosso tanque do amor. A gente se sente frustrado na relação. A gente se sente não amado. E isso abre espaço para um monte de coisa. Para um monte de coisa. Tem gente que cai num quadro depressivo por achar que não é amado. Que ninguém o ama, que ninguém o quer bem. Tem gente que se entrega a uma paixão louca porque não está se sentindo amado em outra relação. E de repente aquela paixão destampa um negócio e a pessoa vai. Às vezes a pessoa tira a própria vida, se suicida, porque ela acha que ela não é amada. Lógico, isso é um extremo de um acúmulo de doença, de saúde mental, etc. Mas é um extremo de alguém que acha que não é amado, ninguém me ama, ninguém me quer. Outras pessoas, como eu já disse, partem para a violência, como forma assim, ninguém me ama, eu também não amo ninguém, então eu vou bater, roubar, matar, destruir, porque a vida é assim. Talvez como resultado de desamor, ou como consequência, ou que loucura for. Então, como é importante a gente perceber isso. E, percebendo isso, como é importante a gente se movimentar, sim, porque uma das coisas mais belas desse texto de Paulo, e tem muita coisa bonita aqui, mas uma das coisas mais belas, para mim, é o movimento sacrificial do amor. E talvez isso a gente perdeu. Talvez isso a gente perdeu porque em muitos aspectos a gente confunde amor com paixão. E o que é paixão? Paixão é aquele sentimento meio avassalador que nos movimenta naturalmente, a ponto de baixar a nossa condição racional e fazer a gente se movimentar pelo amor que a paixão nos movimenta. Então a gente tem vontade de tudo, a gente quer tudo com aquela pessoa, porque a gente está apaixonado, a gente está tomado de paixão, mas isso não é amor.
E um dos elementos importantes da paixão é que ela é totalmente passageira. Ela do jeito que sobe, ela desce. Do jeito que ela é avassaladora num primeiro momento, que ela é uma loucura total, que você quer fazer tudo pela pessoa, e se a pessoa estiver apaixonada por você, ela quer fazer tudo por você, isso acaba. E aí, ou acaba amadurecendo para um amor, ou acabou. Acaba tudo. E às vezes as pessoas confundem paixão com amor. E paixão não envolve sacrifício, porque a paixão, a própria emoção da paixão te movimenta. Você não precisa se sacrificar pelo outro quando você está apaixonado. Nada é sacrifício. Tudo é alegria, tudo é prazer, porque você está apaixonado. A paixão te alimenta e te movimenta. O amor não. O amor tem um elemento sacrificial necessariamente. O amor tem algo do qual você não quer fazer, você não está afim de fazer, mas você faz por amor. O amor tem esse movimento. E talvez essa característica do amor seja a que mais falta no nosso mundo. Porque as pessoas pensam em amor, primeiro, em receber amor, e aí é maravilhoso, né? Quando a gente está recebendo amor, e aí a gente quer receber amor de todos os lados e de todas as formas. Mas quando chega na hora da gente oferecer amor, e esse amor implica uma dose de sacrifício, aí a gente fala, então eu não quero, então eu não estou afim. Agora pensa aí, quão importantes são os sacrifícios que a gente faz por amor. E como é necessário a gente fazer esse movimento sacrificial por amor. Mesmo um amor de amigo, até um amor de amigo implica uma dose de movimento sacrificial. Da gente pôr aquela pessoa na agenda, da gente ir na direção da pessoa, da gente disponibilizar um tempo. Que se isso não acontecer, se não houver uma dose de sacrifício para qualquer tipo de amor, esse tanque vai esvaziar, vai secar e a coisa vai ficar muito ruim. Porque se nenhum dos dois se sacrificar, se não houver um movimento de autonegação na direção do outro, não tem amor que permaneça. Nenhum tipo. Nem de pai e filho, nem de mãe e filho, nem de irmão, nem de amigo, muito mais de marido e mulher. Se entrar numa lógica de que você tem que me dar amor e eu não tenho que te dar amor, se entrar numa lógica de que eu te amo, mas não faço nada por você, eu só faço aquilo que me der na cabeça, eu só faço aquilo que eu tenho vontade, eu só faço aquilo que eu estou afim, essa relação está fadada ao fracasso. Não vai ter jeito. Vai durar no máximo o tempo da paixão. Porque o amor necessariamente envolve doses de sacrifício. Envolve esse movimento do que Paulo fala, de que o amor é paciente, de que o amor é bondoso, de que o amor não inveja, não se vangloria, que o amor não se orgulha, né? Não é orgulhoso, que o amor não maltrata, que o amor não procura os seus próprios interesses, que o amor não se ira facilmente, que não guarda rancor, que o amor não é injusto, que o amor gosta da verdade, que o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Olha que negócio doido. O amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Sim, o amor exige doses de sacrifício. E aí é lógico, no mundo ideal criado por Deus, que nós nascemos para amar e sermos amados, esses sacrifícios, quando eles são caminho de mão dupla, é muito bom. Porque daí a gente tem um encaixe, né? Eu me sacrifico por vocês, mas vocês se sacrificam por mim. E aí a gente vai se completando no amor. E isso é maravilhoso. Isso é quando o amor está fluindo, está dando certo. Só que a gente sabe que nem sempre é assim. E aí tem altos e baixos. E aí tem hora que eu estou me sacrificando mais. E vocês
menos. Mas tem hora, de repente, que vocês estão se sacrificando mais. E eu estou oferecendo um pouco menos. Se isso for uma fase, e for como um sobe e desce da vida, também a gente consegue atravessar. Com um pouco de paciência, de tolerância, a gente consegue. Porque a gente sabe que é uma fase. Uma hora você está dando mais, outra hora o outro está dando mais, e a gente vai se equilibrando nesse movimento. De paciência, de compreensão, mas ao mesmo tempo a gente não pode ficar com o tanque zerado. Então a gente precisa dar um pouquinho pelo menos. E receber, e ir trocando. Agora, quando existe esse movimento sacrificial de um lado só, e por um certo tempo, isso se esgota, isso se esvai. E aí o amor que não deveria acabar, acaba. Eu vi isso acontecer na minha casa, na relação entre minha mãe e meu pai. Eu tinha convicção, e olhando para trás, eu via que existia amor naquela relação. Só que parecia que realmente meu pai não conseguia corresponder àquele amor. E no caso dele, a adicção por bebida alcoólica levou que ele tivesse mais dificuldade de corresponder a esse amor. Tanto que parte das reclamações é: você ama mais o bar do que a mim. Você ama mais a bebida do que a mim. E aí isso foi cansando. Isso foi cansando, isso foi cansando, isso foi cansando. Até que acabou. Até que veio o divórcio. Acabou, cansou. Tudo tem limite. Isso foi um caminho bom? Lógico que não. Foi uma tragédia para nós três. Para mim como filho e para eles dois, tenho certeza. E para quem não estava correspondendo, foi pior, que foi para ele. Porque ele se afundou mais naquela realidade de bebida, onde ele não tinha amor nem por si mesmo, talvez, em função do vício, etc. Até ele morrer com 48 anos de idade. Infartou, morreu. Já tudo ferrado da saúde, da vida. E pior, não se sentindo amado. Porque daí ele se isolou, e esse isolamento fez com que ele também se sentisse desamor. Mas eu pude ver que aquilo foi um triste final, mas que estava escrito, que ia dar naquele final, infelizmente. Porque chegou uma fase que não havia essa troca, que não havia esse movimento aqui e ali. E aí, outras coisas atropelam, né? No caso ali foi o álcool. Em outros casos é uma paixão, um envolvimento qualquer com uma outra pessoa. Em outros casos é simplesmente a carreira, o trabalho, outra coisa que toma a atenção inteira e aquilo leva a cabeça da pessoa embora. Porque não houve essa troca e essa relação de amor. Não houve esse investimento de amor. E aí, isso acaba. O que eu quero dizer com isso é: se você não fizer nada por quem você ama e por quem te ama, essa relação está fadada ao fracasso. Vai dar errado. Não dá para amar passivamente. Não dá para dizer assim: eu amo todos vocês, e cruzar os meus braços e deixar a vida rolar. Não funciona assim. O amor demanda um movimento na direção de quem se ama. Um movimento entendendo a linguagem do amor do outro. Um movimento onde eu faço inclusive o que eu não quero e não estou a fim de fazer, por amor. Tem um monte de coisa que eu gosto de fazer, mas que eu não devo fazer, por amor. E não é que eu não estou falando aqui de coisas ilícitas, pecaminosas, nada disso. Eu estou falando simplesmente de gosto pessoal. E mesmo os meus gostos pessoais
totalmente legítimos, eles estão limitados pelo amor. Pelo amor que eu tenho pela outra pessoa, que de repente não gosta disso que eu quero fazer. Ou até não se importa com isso que eu quero fazer, desde que eu ofereça e aquilo não disputa com ela, e com o tempo de qualidade que eu preciso oferecer para ela. Então às vezes não é a coisa, às vezes não é o futebol em si, desde que o futebol não ocupe o tempo de qualidade que a gente precisa ter. Então eu preciso equilibrar essas coisas. Então veja que eu não estou entrando no campo do ilícito, do pecaminoso, do horrível, não. Eu só estou entrando no simples exemplo de um hobby, de uma vontade, na qual eu preciso abrir mão por amor. Porque o amor exige sacrifício. Às vezes, pequenos sacrifícios e às vezes, grandes sacrifícios. Não existe amor sem sacrificar-se. E aí, para a gente que é cristão, não precisamos nem falar do que Deus diz sobre amor. Por exemplo, em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, se não houver sacrifício, não entre na conversa mole, porque se não houver sacrifício, é só conversa mole. O amor necessariamente exige grau de sacrifício, exige um nível de comprometimento, onde eu não faço só o que eu quero, eu faço o que a pessoa que eu amo quer que eu faça ou espera que eu faça. E volto a dizer, isso serve para todas as relações. Se eu não me sacrificar um pouco pela pessoa que eu amo, ou que eu digo amar, essa relação vai acabar. Ou ela vai ficar com um tanque tão vazio, tão esvaziado, que ela vai ficar no mínimo frágil demais. Ela vai ficar no mínimo distante demais, a ponto de qualquer ventinho fazer com que ela chegue ao fim. Então, o amor necessariamente envolve sacrifício. E é por trás da beleza poética desse texto, eu destaco para vocês este elemento sacrificial do amor. Não existe amar sem sacrificar. Não existe amor do outro se não houver sacrifício do outro. O amor necessariamente implica sacrifício, em alguma ordem, de alguma forma, em alguma medida. E aí, quando a gente tem essa troca, é maravilhoso, porque daí o amor se fortalece, o tanque se enche, o carro anda. Quando isso baixa, começa a ficar perigoso. Meio tanque, mais ou menos, um quarto de tanque, mais complicado, chega na reserva, luz acesa, crise instaurada. Se isso não for recuperado, o carro para, o motor não anda sem combustível. Então você precisa saber qual é seu combustível, qual é o combustível do outro, qual é o combustível dessa relação, e alimentá-lo, e abastecê-lo, e com certeza gerará um movimento de desconforto. Não dá para amar confortavelmente o tempo todo, fazendo só o que você está afim, fazendo só o que você tem vontade, as coisas sendo só do seu jeito. Isso não é amor, isso é outra coisa. Isso é amor no máximo a si mesmo, ao próprio umbigo, né? O amor necessariamente envolve esses elementos sacrificiais em todo o amor, em todo tipo de relação. É assim que é assim que tem que ser, e as pessoas não podem se esquecer disso, e a gente muito menos. E aí a gente tem que se orgulhar. Pô, mas você está fazendo isso por amor? É, por amor. Eu não faria isso por dinheiro nenhum, nem eu. Eu só estou fazendo porque é por amor.
esse tipo de sacrifício, esse tipo de movimento, esse tipo de coisa, eu só faço por ele, eu só faço por ela, porque é por amor. De fato não é por dinheiro, de fato não é para benefício próprio, embora o amor normalmente nos gere um benefício depois, né? Mesmo que a gente se sacrifique agora, mas a contrapartida desse amor normalmente vai gerar um benefício para nós. Mas não é pensando em nós em primeiro lugar, é pensando no outro. Mas isso gera e vira um círculo virtuoso, né? De amar e de ser amado, de fazer o outro se sentir amado e o outro fazer com que nós nos sintamos amados. E aí nesse equilíbrio, a gente vive feliz para sempre. Não é bem assim, porque, né? A vida tem muitos altos e baixos, os nossos sentimentos vão variando no caminho, mas com certeza o amor sacrificial é parte fundamental dele para cada um de nós.